Salve, salve galera! Tudo bem? E aí, gente, pronto para gabaritar esta prova de ingresso para a carreira militar? Com certeza! E olha, você está no lugar certo, no canal Gabarita Geo Militar. Aqui a gente sempre vai colocar conteúdo com foco para as avaliações militares, com foco para tudo que é prova de ingresso neste mundo tão sonhado por vocês. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Professor Baglini e vou acompanhar com vocês essa empreitada aí na disciplina de História. Bom, e para a gente começar a discutir, nada como analisar questões, nada como comentar questões, ver por que é certo, ver por que é errado, enfim. Partiu? Bom, galera, vamos aí dar sequência às nossas correções, aos nossos comentários de questões. Inclusive, vocês, candidatos à carreira militar, vêm percebendo que as bancas, embora costumam em história trazer aí perguntas bem curtas, mas são perguntas que nos fazem refletir bastante. São perguntas que mostram o quanto é importante você realizar as anotações, o quanto é importante você estudar. Tem gente que vira e fala, vou lá fazer a prova para carreira militar assim de boa, porque eu sou bom, eu já estudei, tá tudo certo, não vou ter BO nenhum. Cara, se tu tivesse ideia, já era. Você percebeu que é muito importante anotar, é muito importante estudar. E aí, vem junto com Gabarita Geomilitares que tá tudo certo, galera. E muito obrigado por você estar aí junto com a gente no nosso canal, com um total objetivo para as carreiras militares, para geral aí alcançar o objetivo, beleza? Vamos lá então para essa questão. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815 está ligado a... Importante, grandes mestres, que esta elevação está muito relacionada à chegada da família real no Brasil em 1808. Como vocês bem sabem, a chegada da família real no Brasil mudou muito a estrutura do país. Querendo ou não, a gente já começa por um processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro, por um processo de melhorias para quem era da cúpula do rei, beleza? E inclusive a chegada da família real está muito relacionada aos avanços napoleônicos que ocorriam lá no continente europeu. Perfeito? Entretanto, a partir deste contexto, você consegue analisar várias coisas. Então, o primeiro passo é analisar isso daqui. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal. Ou seja, o Brasil, nesse contexto, passou a ser um império também. Beleza? O Brasil deixa de ser uma mera colônia da metrópole portuguesa e se torna a própria metrópole. Uma loucura, uma vez que a família real está aqui no Brasil. E com isso, o Rio de Janeiro vira a capital do Império. Olha que loucura. Império, não estou falando do Brasil, do Império Português. Interessante isso, né? Por isso desta mudança quando a família real chega aqui ao país. Inclusive, este período ele é conhecido como período joanino, período em que a família real, via Dom João, organizou a estrutura política, tanto de Portugal quanto do Brasil, aqui da colônia. Mas a gente tem um destaque muito importante, este período aqui, 1815. Vocês vão entender o porquê. Primeiro ponto, então por que o Brasil virou isso daí? Por que o Brasil virou o próprio império? Por que o Brasil deixou de ser uma colônia? Gente, quando eu falo deixou de ser uma colônia, não é que o Brasil estava independente não, tá? Que houve uma extensão imperial pro território brasileiro. O objetivo era que o Dom João tinha o desejo de agradar os ingleses. Não, gente. Não tinha. Embora Dom João ele sempre quis agradar os ingleses, inclusive quando a família real chega aqui ao Brasil, a abertura dos portos às nações amigas. E a única nação amiga do Brasil era a Inglaterra. Então começou a comercializar bastante com a Inglaterra, dando fim ao pacto colonial que prendia muito o Brasil. Mas o interesse da Inglaterra era simplesmente explorar, sobretudo, a matéria-prima que tinha no Brasil. Era explorar o que tinha no país, era explorar os recursos naturais do Brasil. Pouco interessava para a Inglaterra se o Brasil viraria ou não o império. Pelo contrário, dentro desse contexto, era até pior para a Inglaterra se o Brasil virasse império, porque ele teria mais proteção jurídica, tá bom? Então, não era. Embora Dom João, embora a família real sempre puxou o saco da Inglaterra, inclusive a família real veio protegida pela Inglaterra até o país, mas não era esse interesse
Não era, eu vou agradar a Inglaterra. Não, era um outro interesse político, beleza? Portanto, não é a questão A. B. Projeto de implantação do regime monárquico no país. Projeto de implantação? O Brasil já tinha um regime monárquico, já tinha. Não era. A monarquia já era estabelecida em Portugal. A única coisa que Dom João fez foi expandir e tornar o Brasil sede do Império. Mas mesmo quando o Brasil era só a colônia, o rei desta colônia era o rei de Portugal, uma vez que Portugal era metrópole. Então, o projeto de implantação do regime monárquico, projeto de implantação, já existia um regime monárquico. Então, também não pode ser a B. Assinatura do Tratado de Fontainebleau com a Espanha. Claro que não, gente. Bom, primeiro passo, esse tratado foi uma assinatura entre a Espanha e a França. Segundo, esse tratado aconteceu em 1807. Terceiro, esse tratado foi um acordo em segredo que a Espanha fez com a França para que a França conseguisse passar o território espanhol, vencer, chegar no território português e, de fato, decretar o bloqueio continental para a Inglaterra. Lembrando que os avanços napoleônicos tinham como principal objetivo dar um danado na Inglaterra, prejudicar a Inglaterra, uma vez que a Inglaterra era o grande império. Beleza? Então, quando você põe está ligada à assinatura, não. A assinatura do Tratado de Fontainebleau está relacionado à assinatura entre Espanha e França, não entre Espanha e Portugal. Então, nada. Aliás, é um assunto importante. Então, acabei de explicar aqui para vocês de maneira bem rápida o que é esse tratado. Por isso que eu falo que correção de questões é sempre muito interessante, porque nos faz ir para além. Beleza? Portanto, não é a questão C. A elevação do Brasil tinha como objetivo estar ligada ao A, ação das sociedades maçônicas estabelecidas no Rio de Janeiro. Não, mesmo porque as consolidações maçônicas estabelecidas no Rio de Janeiro, elas estavam próximas da metrópole, portanto, não mudaria em nada, absolutamente nada. Então, não pode ser a D. Portanto, sobrou a E, vou marcar a E correta, mas vamos entender o porquê. Necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena. Ah, agora sim, olha só, 1815. Com a derrota de Napoleão, os reis absolutistas europeus se juntaram em Viena, no Congresso, para redefinir as novas fronteiras do continente europeu. Na verdade, para dar continuidade a esses contextos absolutistas, né? Afinal, muitos estavam escondidinhos enquanto Napoleão avançava, tal como Dom João. Só que muitos reis na Europa, olhando o trono vago em Portugal, virou e falou, cara, Portugal não vai ter representação nenhuma, Portugal não vai participar das nossas discussões de reconfiguração. Para que isso não viesse a acontecer, Dom João fala, o quê? Parou? Portugal tem sim um rei, sou eu. O rei está no outro terreno do seu reinado. Seria algo mais ou menos assim. O que Dom João fez? Só para vocês imaginar. Aqui estava Portugal. Aqui está Brasil. O que ele fez? Ele falou o seguinte, a partir de agora, Portugal e Brasil é apenas um. Portanto, eu estou aqui e o fato de eu ser o rei de Portugal, de ser o rei do Reino Unido de Portugal e Algarves, eu posso participar do Congresso de Viena e sim, discutir as novas reconfigurações. Lembrando que o Congresso de Viena, ele vai acontecer com o fim dos avanços napoleônicos exatamente para se discutir a reconfiguração do continente europeu. Beleza? Gente, vocês observaram quantos assuntos nesta questão tão curtinha ela traz? Pois é, por isso que é muito importante você estudar. Eu sei que isso é clichê, todo mundo fala isso, os responsáveis falam isso, as famílias falam isso, o tio, a tia, o pai, a mãe, todo mundo fala. Mas é importante, grandes mestres. Você viu quantos assuntos? É aquilo. Você tem um objetivo? Cara, tem que estudar. Você quer virar militar? Tem que estudar. E nós do Gabarita Geomilitar estamos aí junto com vocês. Beleza? Vamos seguir o barco? Olha só. Saindo ali de período joanino e chegando agora já em República Velha. Aqui com o professor Baglini é no pancadão. A gente vai fazendo análise aí da história do Brasil de vários pontos. Vamos lá então. Em 1906, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram e estabeleceram um convênio de Taubaté. Importante, grandes mestres, esses três estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro,
Eram os estados mais importantes economicamente da República Velha. Beleza? E aí eles se reuniram no convênio de Taubaté, ou seja, se reuniram no estado de São Paulo. Qual era o objetivo do convênio de Taubaté, então? O convênio de Taubaté, ele pode ser considerado o marco inicial da política dos governadores? Embora o convênio de Taubaté tenha discussões muito parecidas com isso, em certa medida, ele não pode ser considerado o marco inicial. Não pode. Primeiro passo, o que fora a política dos governadores? A política dos governadores foi aquela política que estabeleceu basicamente a política do café com leite, uma alternância no poder. Mas em outras palavras, a política dos governadores era mais ou menos assim. O Estado Federal, ele deixa os governadores de maneira totalmente livre para escolher os seus representantes nos municípios, os seus representantes locais. De tal maneira que a escolha desses governadores sejam de acordo com o pensamento do governo federal. Era onde se estabeleceu o voto de cabresto. Aí deve ter ficado confuso. É mais ou menos assim, amores, para vocês não ter erro. Imagina, eu sou o presidente, você é o governador. Eu te chamo para trocar uma ideia. Eu falo o seguinte, João, coloca indicações políticas suas, beleza? Suas. Coloca suas indicações políticas no poder, que aí a gente estabelece, a gente joga verba, a gente joga valores jurídicos para eles, ou seja, tudo isso exatamente para manter a elite no poder, para manter quem sempre estiver no poder, no poder. Você já pensou, se você não criasse essa política dos governadores, corria-se o risco de vir uma oposição, alguém da oposição e derrubar, beleza? Mas o convênio do Taubaté não pode ser considerada esta política dos governadores. B. O convênio de Taubaté defendeu medidas para implementar a imigração europeia. Não. Embora a imigração europeia faz todo sentido, pois o convênio de Taubaté aconteceu no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tinha uma política do café, da produção cafeicultora muito forte, inclusive o baronato do café estabeleceu a política brasileira a partir de então, mas o baronato, eles não queriam medidas para implementar a imigração europeia, uma vez que eles queriam explorar os que aqui já estavam e a imigração e os imigrantes europeus que aqui chegavam numa condição de pseudo-escravidão. Beleza? Então, não pode ser a B. C. Vamos lá então para C? Resultou na política de ampliação da produção cafeira. Olha só, política de ampliação. As políticas de ampliação da produção cafeira, sobretudo com as construções de ferrovias, rodovias, aumento do porto, consolidação lá do Porto de Santos, se deu não com o convênio de Taubaté, mas a partir da política dos governadores e a partir da política do café com leite, que centralizava todo o capital do governo federal para essas elites oligárquicas. Beleza? A gente está falando de convênio de Taubaté, onde basicamente tudo começou. Beleza? Então, portanto, não pode ser a C. D. Estabeleceu a primeira política de valorização do café. Correto. Inclusive, com essa valorização do café, é que, a partir deste momento, toda a política brasileira, até 1929 e 1930, vai se consolidar pelo café. O café é um dos ciclos econômicos de maior importância da história brasileira. Então, portanto, é a D. Mas, vamos analisar por que não é. Caracteriza a fundação da política do café com leite, como eu já falei para vocês. A política do café com leite está muito relacionado aqui, ó. A política dos governadores. Portanto, não pode ser a E. Questão muito interessante. Perceberam o quanto os assuntos são assuntos bastante densos e a gente não pode simplesmente virar e falar: eu vou ler essa questão de qualquer jeito, porque tá tudo certo, eu estudei, tô preparado, eu li vários resumos na internet e agora eu sei. Não. É foco. Beleza? Vem com gabaritas geomilitares que tá tudo certo, galera. Galera, é no pancadão da emoção. Muito obrigado, galera. Valeu demais. E lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Amigo, assistiu essa aula? Gostou dessa aula? Aliás, assistiu essa e as outras aulas e tá curtindo? Faz o seguinte, galera.
Sério, se inscreve no canal, porque conforme esse canal for crescendo, a gente vai trazer português, vai trazer matemática, sempre com foco nos militares. Mas isso só depende de vocês. É claro que os conteúdos de história, de geografia, de análises sociais pros militares é o principal objetivo deste canal. Mas é claro que se você se inscrever, se o canal crescer, não impede da gente trazer novos convidados, tá bom? E se você quiser um curso totalmente focado em cima dos militares, em cima do que cai na prova, é só acessar aqui, ó, www.gabaritageomilitares.com.br e, cara, mitar nas avaliações militares. Pois lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. E o nosso compromisso da galera do Gabarita Geomilitares é colocar a farda em vocês. Ou, é claro, ajudar vocês a colocar a farda. Muito obrigado, galera. E lembre-se, sempre seremos mais fortes. Um grande abraço, guerreiros, do professor Baglini, em nome de toda a plataforma Gabarita Geomilitares. E, gente, dá aquela curtida. Valeu, gente. Dá aquela moral pro canal. Um grande abraço. Vamos juntos.